Paz do Senhor, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, abençoados por Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2. Faremos aqui uma pré-aula deste tema, o Novo Nascimento. E a lição, a revista é esta, da CPAD, cujo tema é E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então, nessa lição, aprenderemos sobre a regeneração, dentre outros assuntos, mas o principal é a regeneração. 13 de abril será o dia desta lição, normalmente, no domingo, aí na maioria das igrejas. Texto áureo está em João capítulo 3, versículo 3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática está dizendo: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Já a leitura bíblica em classe está em João, capítulo 3, versículo 1 ao 9 e o versículo 16. Vamos lá, vamos ler? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? Professor, aqui é uma dica para os professores, sempre temos os hinos sugeridos, nunca comentei sobre isso, mas é bom que o professor louve, o professor ou o superintendente, acompanhando aí a lição de cada classe, que louve os hinos que tem indicados aqui, porque normalmente tem referência com o tema que será explanado. Além desses hinos aqui, que temos aqui, 73, 227, 447, quero sugerir o hino de número 15, o Foi na Cruz, o hino tão conhecido aí por muitos. Meus irmãos, a verdade prática já deixa bem claro aqui que nós iremos falar sobre a transformação radical. Essa transformação radical chamada regeneração, que somente Jesus, um atributo somente de Deus, somente dele, exclusivamente dele, só ele pode fazer essa transformação através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Então, tenhamos isso em nossos corações. Falaremos hoje sobre um doutor da lei chamado Nicodemos, um homem, um grande ali entre os judeus, um sabedor, um conhecedor e um estudioso da lei. Ele era considerado não somente pelo povo, mas também como pelos seus companheiros ali, os fariseus também. Todos eles, normalmente o fariseu era um conhecedor da lei, só que Nicodemos, ele era um maioral entre os fariseus, um doutor da lei. O tema, os objetivos dessa lição, primeiro que é relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. O professor tem que ter em mente de seguir esse cronograma aqui dos objetivos e para que ele possa explicar a aula bem, corretamente para os seus alunos. Isso aqui está no plano de aula, viu, meus irmãos? 2. Examinar a doutrina da regeneração. 3. Elencar os meios da obra regeneradora. Este tema, a obra da regeneração, ele se encontra, muitas das vezes, quando estudamos a teologia, na matéria soteriologia, que é a doutrina da salvação. É a doutrina da salvação, normalmente. Então, se você quiser pesquisar mais, mas uma sugestão aqui, vou logo passar por ela antes que eu poderia falar no final, mas já vou deixar aqui, que o professor ele faça no fim da lição uma introspecção, uma pergunta
que leve os irmãos a pensar, a refletirem sobre a sua vida, né? Sobre a sua vida moral, sua vida espiritual, sobre os frutos, se realmente eu estou regenerado, estou dando frutos na obra do Senhor. Então, os irmãos, os professores, lembrem sempre de fazer com que os alunos reflitam sobre a sua vida, né? Com Deus é muito importante isso. Então, agora vamos para a introdução, o comentário, né? A introdução, e nós destacaremos aqui os pontos que, no meu ver, os pontos mais importantes. Não é todo, a verdade é que tudo é importante, toda a palavra de Deus ela é aproveitável para a vida do homem. Porém, eu separei aqui algumas partes para facilitar, né, com que o professor lecione sua aula. Então, nessa lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus. Né? Falaremos sobre a regeneração, e a regeneração ela é uma ação única de Deus. Grave isso. A importância dessa extraordinária obra na vida do pecador. E os meios, né? Quais são os meios que o Senhor disponibiliza para que nós possamos viver essa experiência, para que o Senhor nos transforme. A palavra-chave dessa lição é regeneração, já deixei bem claro, mas aqui está também na lição entre a introdução e o tópico 1. Então, atente aí os irmãos. Jesus e Nicodemos. Vamos para a história de Nicodemos. Quem era Nicodemos? O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém, devido ao milagre que ele realizou. Jesus já era uma pessoa conhecida ali, porque quando ele transforma água em vinho, ele faz aquilo algo inacreditável para muitos, algo surpreendente. Então o Senhor ficou conhecido entre o povo, mas também ficou conhecido entre os líderes judaicos, os líderes os fariseus, os saduceus, esses líderes que se preocuparam em combater a Jesus, porque eles eram defensores da lei, defendiam que o homem deveria seguir a lei, até porque eles não haviam entendido que Jesus já tinha vindo, que Jesus estava entre ele, que Jesus era o escolhido, o Messias para trazer a salvação ao povo, para trazer o alívio ao povo. Muitos deles não entendiam, muitos tampouco entenderam, em toda a sua vida não entenderam que Jesus ele foi enviado, que Jesus já esteve com eles ali. Porém, Nicodemos ele foi diferente dos outros. Ele queria conhecer Jesus, ele queria entender o que se passava, que se esse Jesus tinha esse poder, quem era esse Jesus. Então, Nicodemos, ele procurou Jesus. Ele procurou Jesus à noite. A palavra que nós lemos diz que Nicodemos procurou Jesus à noite. Não sabemos se por medo de que seus colegas o vissem, ou para manter mesmo a discrição, ou não se fala aqui realmente qual o motivo, mas é provável que seja esse. Então, Nicodemos procura Jesus à noite para questioná-lo sobre os seus ensinamentos. Então, Jesus, ele recebe a Nicodemos, nós vamos ver logo à frente aqui na nossa lição. 2. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. O versículo 2, nós lemos aqui no texto áureo, no texto bíblico, né, na leitura bíblica em classe, que Nicodemos, ele reconhece Jesus como mestre, pelo seu conhecimento, pelo seu modo de ensinar a palavra, por tudo que Jesus já havia feito entre o povo. Então ele vem a Jesus chamando-o de Rabi. Quando nós lemos aqui, nós vemos que ele não se utilizou de zombaria, ele não estava zombando, ele não estava menosprezando ou tampouco duvidando. Ele reconheceu que era Jesus, quem era Jesus, que Jesus era o mestre, e chegou a ele genuinamente, procurou a Jesus com o coração aberto para aprender mais sobre o seu amor. Que história maravilhosa! Nós buscarmos ao Senhor com humildade, reconhecendo a sua grandeza, já é um passo maravilhoso para nós sermos abençoados, já é um grande passo para recebermos a bênção do Senhor. Então, Nicodemos foi até Jesus de coração aberto. Ele queria saber mais, ele queria conhecer mais de Jesus. E é isso exatamente que todos nós necessitamos. Todos nós precisamos viver essa experiência.
o tempo inteiro de estar com Deus, de estar com Ele, próximo a Ele. Então, o diálogo entre Jesus e Nicodemos, aqui no 3, a partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito, para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João. Então, quando nós lemos o Evangelho de João, nós vemos que várias vezes é citada a palavra nascer da água e do Espírito, ou água e Espírito, trazendo a importância de que o homem precisa ser renovado, o homem precisa ser regenerado, purificado, cheio do Espírito Santo, ter a sua vida transformada. Traz esse significado para que o pecador, a quem João destinou o seu evangelho, ali no contexto da época e para os dias de hoje, trazendo o mesmo sentido, de que o homem precisa de transformação, regeneração, ter a sua vida purificada, ter a sua vida remida por Jesus. É isso que o Evangelho, que o apóstolo quer tocar no coração, quer colocar no coração do pecador, que exista arrependimento e vida transformada. Então vamos para o tópico 2, o novo nascimento, a obra de regeneração. O novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Então, a palavra regeneração, já expliquei para os irmãos, é voltar, é renascer, nascer de novo. Foi o questionamento de Nicodemos: como pode acontecer? Como pode o homem fazer isso? Deveria ele entrar no ventre de sua mãe novamente para nascer? Mas não é isso que Jesus explica para Nicodemos, né? Que não é dessa forma, não é. Jesus vai explicar perfeitamente para que ele entenda. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. Então, o que Jesus está falando para Nicodemos? Você precisa nascer de novo, você precisa ter a sua mente renovada, transformada, seus pensamentos mudados. E a partir deste momento que você terá a sua vida transformada, você passará a viver a vontade de Deus, passará a viver em conformidade com a sua palavra. Anteriormente, o homem pecador vivia do que procedia do seu coração. A partir do momento que ele tem uma nova vida, ele vai viver a vontade do Pai. Ele vai viver aquilo que o Senhor quer de nós. Por exemplo, nós temos na Bíblia, em vários versículos, falando sobre essa transformação interior, mas eu separei alguns aqui, Romanos 12, 2, que diz: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mudança é interior, a mente, o coração. Por quê? Porque quando nós transformamos a nossa mente, a nossa atitude, os nossos atos, eles serão diferentes. Se nós vivermos uma vida, se nós tivermos uma mente em Cristo, uma mente purificada, uma mente cheia da presença de Deus, uma mente que pensa em fazer algo para os irmãos, demonstrando amor, e nós viveremos assim. Efésios 4, 22 e 24, que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Somente quem é salvo em Cristo pode viver dessa forma. Somente quem é salvo, somente quem tem a sua vida regenerada, que pode se despojar do velho homem e viver uma vida transformada. Somente este. E Colossenses 3:2, para nós encerrarmos aqui as referências: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isto é o principal. É isto que o Senhor Jesus está falando. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E pensando nas coisas que são de cima, viveremos abençoados nesta terra, neste mundo. É assim que o Senhor Jesus nos ensina a viver. Então, a regeneração ela é uma transformação interior. Ela é uma transformação interior para que o nosso exterior mostre o Senhor, reflita a glória de Deus em nossas vidas. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça. Outro ponto importante é que a doutrina, a regeneração, ela acontece pela graça do nosso Senhor Jesus.
pela graça do nosso Deus, que deu o seu único Filho para morrer por nós, para remir os nossos pecados. Se não fosse por Ele, nós teríamos que estar até hoje nos preocupando em oferecer sacrifício e esse fardo sendo pesado. O Senhor viu que era necessário enviar o seu Filho para morrer por nós. Era necessário. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Por isso que é graça. É algo que não é uma bênção na qual nós não fomos merecedores. Por isso que se chama graça. Né? Porque o Senhor deu o seu único Filho, para morrer por nós. Então isso se chama graça. Essa é a graça do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, agora purificada e espiritualmente restaurada. A nossa natureza agora está purificada, restaurada, porque Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Ele morreu na cruz e agora eu aceitei. Eu aceitei e estou livre. 2. A regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração ela é exclusiva do Pai. Somente Ele pode fazer isso em nossas vidas. E o homem pode tentar de tudo para ter a sua vida transformada, porém, se ele não entregar a sua vida para o Senhor, não haverá nenhuma mudança. Somente Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador. Ela é realizada na vida daqueles que são pecadores. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros. Para que esse processo aconteça, primeiramente o pecador tem que confessar, ele deve se confessar ao Senhor, dizendo a Ele que ele não é capaz de trilhar os caminhos da vida sem a presença de Deus, que pecou e que se arrepende e que agora aceita a Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. O pecador deve agir dessa forma, ele deve correr aos braços do Pai, humildemente pedindo a sua graça e a sua misericórdia. É assim. Esse processo acontece se o pecador der o primeiro passo para ter a sua vida mudada. É assim que deve ser. Ele reconhece os seus erros e a necessidade, né? Nós falamos, a necessidade de um Salvador. Todos nós necessitamos. Nesse contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 5,17 diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que concede essa nova vida ao pecador. Desta forma, o pecador passa a ser santo. Ele é justificado, o Senhor justifica os seus erros e o torna santo. E aí a pessoa tem uma mudança de vida. A partir deste momento, a pessoa deve procurar fazer a vontade do Senhor e não viver mais em práticas pecaminosas. E dar frutos. Este é um dos principais requisitos de um crente salvo. Dar frutos na obra do Senhor. Se o crente não está dando fruto, ele tem que averiguar a sua situação perante o Senhor, buscando a Deus, percebendo qual é a sua vontade, para que assim dê frutos, porque todo cristão deve dar frutos. E que frutos são esses? São frutos de amor, de bênçãos, trabalhando na obra do Senhor, abençoando vidas, pregando a palavra de Deus, vivendo uma vida de santidade. Aí o Senhor vai nos usar de uma maneira que nós muitas das vezes nem imaginemos. O subtópico de número 3 fala sobre a necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram. Romanos 5,12. E também tem mais uma referência aqui para nós adicionarmos, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. Romanos 5,12 aqui, todo ele. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então todos nós carecemos da misericórdia do nosso Deus. Todos precisamos ser regenerados. Nós fomos regenerados um dia, e agora nós temos o dever como cristão de mostrar, de levar o Evangelho para que as pessoas também tenham as suas vidas transformadas. Então, assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. É essencial para todos. É essencial para todos os seres humanos. A regeneração em Cristo Jesus. Tópico de número 3. Professor, só uma dica aqui.
atente-se sempre ao horário, utilize bem o tempo do espaço ali que te é concedido, para que você não vá sem explicar todos os pontos. Então faça sempre um resumo, sempre que possível, né? Não vou aqui querer mudar a sua dinâmica, mas se querendo ajudar, se às vezes você resumindo os tópicos, marcando pontos importantes, estudando bem a lição, talvez ao chegar na sala de aula você não precise ler todo o texto. Você facilita, dessa forma você consegue ganhar tempo, dessa forma você conseguirá explicar toda a lição. Então, atente-se a isso. No tópico de número 3, nós vemos muitas vezes os professores correndo para encerrar, porque não deixou, né, o tempo, não remiu o tempo corretamente. E aí, quando chega no tópico 3, aí o professor acelera e a aula praticamente fica incompleta, porque o professor não consegue dar o entendimento necessário ao aluno. Então, não cometemos esse erro. A operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Então, o conceito de nascer da água, quando nós pesquisamos, nós vemos muitas vezes que as pessoas, pregadores ou ensinadores, colocam como se é o batismo. Só que quando nós atentamos à palavra e o contexto da palavra, nós vemos que ela está falando da ação purificadora do Espírito e não do batismo. Não que o batismo nas águas não seja necessário. Sim, ele é necessário. Ele é um sinal que nós mostramos a todos que nós agora vivemos para Cristo, que eu aceito a Cristo. É uma confissão, é uma declaração pública. Mas o que está dizendo esse texto é da ação purificadora do Espírito, como precisa ser lavado. Precisa ser lavado, precisa ser remido, né? Precisa ser regenerado. E não é algo físico, né? Deixando bem claro, não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Somente o Espírito Santo pode realizar essa transformação. Então, nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Vamos ler aqui uma referência que está em Tito, capítulo 3, versículo 5. Eu não sei se eu separei aqui, porque eu gosto de separar. Eu separei sim. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Olha, não foi por obras, e tampouco por justiças praticadas por nós, mas foi segundo a sua misericórdia. Foi segundo o seu amor, a sua misericórdia. O Senhor teve bondade de nós e nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Por quê? Por que o Espírito Santo? Porque é Ele quem convence o pecador. E é Ele que vai fazer também a transformação. Ele que vai levar o pecador aos pés de Jesus. E o tempo inteiro, no processo de santificação, o Espírito Santo o guiará, nos guia a fazermos a vontade do Senhor. É o Espírito Santo de Deus. 2. A palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Atenção que essas palavras, aqui está falando do processo de regeneração e já deixando bem claro que é a palavra de Deus que faz toda essa mudança e que também é a palavra de Deus que vai fazer com que o homem viva uma vida diferente. É a palavra que transforma, é a palavra que santifica e faz com que nós chegamos até o dia em que Jesus vier para buscar a sua igreja. Aqui o apóstolo Paulo ele escreve que não é mais a semente corruptível, dessa semente que corrompe, dessa semente falível, muitas das vezes dos nossos pensamentos, das coisas que procedem do nosso coração. Mas agora é da semente incorruptível, que é o quê? A palavra de Deus, a palavra viva e que permanece para sempre. Ou seja, o pecador, agora o cristão precisará
viver todos os dias debaixo da vontade do Senhor, observando a sua palavra, vivendo em conformidade com a sua palavra e tendo a sua vida transformada dia após dia, renovados e tendo a mudança e frutificando na obra do Senhor. Então, fique bem claro ao professor que a semente necessária para que o homem se torne uma nova criatura é a palavra de Deus. Essa palavra maravilhosa que está lá em Hebreus 4:12. Vamos ler, vou abrir aqui a minha Bíblia porque é tão maravilhoso falar da palavra de Deus e também nos alimentarmos. Hebreus 4:12, que diz, é bem conhecido, mas eu gosto sempre de citar usando mesmo a Bíblia, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, ela vai em tudo, ela discerne até os pensamentos e as intenções do coração. E nós observando essa palavra poderosa do Senhor, nós assim viveremos segundo a sua vontade. Viveremos na linha, em retidão. O que é viver em retidão? Viver na linha, é fazer a vontade do Pai, é andar segundo o seu querer. E 3, a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é intenção divina que todo ser humano alcance a salvação. Deus quer que todos sejam salvos. Todos recebam a salvação em Cristo Jesus. Este é o plano de Deus, esse é o plano do Senhor para a humanidade. Esse é o seu plano de salvação que Ele executou, entregando o seu Filho amado naquela cruz para morrer por nós. Porém, o plano de Deus, ele abriu os braços ali na cruz para todos, mas nem todos o aceitam. Nem todos querem esta mudança. Então, quem fizer a sua escolha terá também a sua devida recompensa. Que fique bem claro, que nós temos a liberdade de escolher, nós temos o livre-arbítrio. Nosso Deus, ele não nos não obriga a nada, ele não nos obriga, ele nos deu o livre-arbítrio para escolhermos, mas também que fique bem claro que cada um terá a sua recompensa. É um fato. Se eu cometo um crime, eu devo ficar sabendo que haverá uma punição. Se eu falhar perante a sociedade, alguma punição haverá para mim. Então, com o nosso Deus, porque o nosso Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Ele é justiça. Então, cada um terá a sua devida recompensa, mas o Senhor, com a sua misericórdia, ele nos perdoa se nós nos arrependermos, se nós voltarmos aos seus pés e pedimos que Ele nos salve, que nos purifique, que nos regenere, que nos mude, que nos transforme. Então, concluímos entendendo que todo ser humano necessita de passar por este processo, de ser regenerado, de ter a sua vida transformada e de viver uma vida de santidade todos os dias. Todos os dias tendo a sua vida transformada, a sua mente renovada, até o dia que Jesus vier para buscar a sua igreja, ou se o Senhor nos levar antes para descansarmos e aguardarmos esse grande dia em que o Senhor vier para buscar a sua igreja. Então, enquanto isso, possamos ter a nossa vida na presença dele e também pregando. É importante que nós preguemos essa palavra para todos os pecadores, para que todos eles tenham a sua vida regenerada. No intuito de aprendermos na escola bíblica dominical é de passarmos essa palavra adiante e não só de guardarmos para nós. Não sermos somente um sábio da palavra do Senhor, somente um conhecedor, mas também aquele que também leva a palavra, um multiplicador que vai fazer discípulos, assim como Jesus nos ensinou. Porque eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz, façais vós também. Jesus, João 13,15, falou essas palavras. Então, nós possamos viver como Jesus viveu e assim sermos abençoados. Eu agradeço mais uma vez a presença dos nossos irmãos e que todos tenham uma boa lição. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.